Pois é, né? A gente está aqui conversando sobre a igreja e a internet. Você, como é que você faz? Você prefere ficar em casa assistindo culto pela internet? É mais confortável para você? Você prefere ir para a igreja e assistir o culto lá, presencial, desfrutar da comunhão entre os irmãos? Mas você aprova ou desaprova que as igrejas utilizem a internet como uma ferramenta de evangelização? E aí? E essas igrejas, culto virtual ou culto presencial? E quando a igreja é tão grande que você chega lá Não faz e já não diferença. faz diferença. A minha opinião acerca dessa coisa do presencial virtual, ela, ela tem várias vertentes. Tudo depende do momento que a pessoa está vivendo. Ora, se eu não posso, por motivo de saúde, de trabalho, ou qualquer outro motivo que me impeça de estar, evidentemente, congregando, se eu tenho esse problema, se eu tenho essa barreira, naturalmente eu vou utilizar o recurso. Porém, existem muitas igrejas virtuais no Brasil e no mundo. Porém, eu posso afirmar de forma categórica, Celeste, que são igrejas que não têm a essência da Igreja de Cristo. Por quê? Porque a Igreja de Cristo é uma igreja que congrega, e essa palavra congregar quer dizer agregar com alguém. Uma outra coisa pertinente é o fato de que as pessoas não se desenvolvem como pessoas, como indivíduos que fazem parte de uma comunidade, só utilizando a ferramenta apenas virtualmente. Não, a pessoa tem que se desenvolver como cristão. É aquela história do chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E a internet, ela é uma ferramenta que se mal utilizada, a eficácia no que tange esse caminho para ser perfeito em Cristo, ela vai interferir todas as vezes na vida do indivíduo e ele vai se perguntar, puxa, mas eu não sou cristão? Mas eu não estou conseguindo ser um cristão genuíno, autêntico, e ele mesmo não sabe que é a ferramenta que aparentemente está suprindo a sua necessidade como cristão, aparentemente está suprindo sua necessidade como seguidor de Cristo, mas só aparentemente. Porque tem coisas que só olhando, olho no olho, sentindo o calor daquela comunidade, daquela igreja, do seu pastor. É muito interessante sabermos, e eu concluo a minha fala, que o que nós vivemos pessoalmente jamais vai ser substituído por ferramenta alguma. Eu acho que eu seria até um pouco mais enfático. Se uma igreja, se um ministério, no sentido de igreja, ele existe apenas virtualmente, ele é antibíblico. Ele não tem respaldo nenhum, não tem como ele ensinar. Porque a Bíblia diz que Deus dá dons às pessoas. Os dons servem única e exclusivamente para eu servir. Se eu estiver na minha casa, a única forma que eu tenho que servir é ao ócio, à preguiça. João, o discípulo amado, aquele que Jesus tinha uma comunhão tão grande, ele diz assim, se eu digo que eu amo a Deus, lá na sua carta, mas eu não amo aquele próximo que eu vejo, como que eu amo? Eu sou um mentiroso. Ele não pega leve. Ele diz, você é um mentiroso. Ele não diz, você está faltando com a verdade, ele não diz, você precisa se envolver mais com o amor de Deus. Não, ele pega pesado. Se você diz que ama Deus, mas não ama a pessoa que você está convivendo com ela, é mentiroso. Com isso, eu abro alguns precedentes. Se eu digo que eu sou amigo de Deus, mas não desenvolvo amizades na terra, eu estou sendo mentiroso. Se eu digo que eu pertenço a um corpo, que eu sou parte de um corpo, mas esse corpo é o ministério do eu sozinho, do culto em casa, eu sou mentiroso. Isso não existe. Então, assim, se os ministérios usam como ferramenta, glória a Deus. Que eles sejam prósperos nisso.
para ajudar aqueles que momentaneamente não podem e, inclusive, não podem por questões até governamentais. A gente vê muito, pelo menos o nosso forte é o Facebook, a gente tem entradas através de vídeos em países que não se pode entrar no Evangelho. Então a gente coloca a legenda, tudo mais, traduz, eles divulgam aquilo e fazem, a gente vê pelas estatísticas de lugares que não chegariam, não poderiam chegar porque o governo proíbe. São exceções. Às vezes lugares do interior, num país de dimensões continentais como o nosso, né, que se o indivíduo não consegue chegar lá com tanta frequência, mas a internet chega todo dia, a televisão chega todo dia. Agora, algo que os telespectadores devem entender é que nós estamos falando de igreja, não estamos falando de serviço, de ministério. Você falou com muita propriedade que nós criamos o primeiro ministério. Ministério vem do grego huperetes, que quer dizer serviço. Então, eu posso servir a Deus com muita propriedade e com muita eficácia usando a ferramenta. Mas eu não posso criar a igreja virtual. Aí seria, como o pastor Felipe colocou muito bem, seria antibíblico. Das grandes comunidades da mesma forma. Se eu sou um número, se eu sou uma estatística, qual é o proveito? Ai dos maus pastores. Se eu sou apenas alguém que, se eu entro e saio e ninguém nota a minha presença, tem algo de errado. Pois é, né, Felipe? A minha provocação ao colocar essa questão é porque a gente até vê, às vezes, lideranças que criticam a questão do uso da internet, mas deveriam prestar atenção no que está acontecendo ali no âmbito da igreja, do culto, daquele momento de comunhão, né? Eu sei e acho completamente lógico até que igrejas muito grandes, que têm um grande grupo nos cultos mais dominicais, etc., ou não dominicais, mas nos cultos da igreja, que ali naquele momento de culto, às vezes você chega e sai e você tem um irmão que cumprimenta, o pastor não pode, não tem condição de cumprimentar todo mundo, mas ele deve ter atenção para, de alguma forma, ou com pastores auxiliares, ou com outros membros, ou etc., para chegar. Porque é o que a gente está falando, um dos grandes objetivos da igreja é essa comunhão entre os irmãos, né? Que ela não pode ser perdida. Porque é isso que internet nenhuma substitui. O abraço, o olhar, o olho no olho, nós o carinho. Somos um ser gregário. Não é? Nós precisamos ter o contato, nós precisamos estar em grupo. E esse grupo é que faz a diferença. Porque senão se torna uma coisa gélida. E aí? Vai tomando lugar, daqui a pouco você fala só, está vivendo. Quer dizer, e o ser humano não pode ser assim. Nesse sentido, quais seriam, por exemplo, hoje na visão de vocês, os maiores desafios para as nossas igrejas com relação ao uso da internet? Desafios, na opinião de vocês, qual é a melhor utilização que a gente pode fazer enquanto Igreja de Cristo da internet, para que isso seja uma ferramenta que venha de fato complementar o discipulado, que venha complementar a questão da companhia em muitos momentos. Estou aqui curiosa para entender, eu não estou só. Como é que é essa história de eu não estou só, né, através da internet? Mas qual é o grande desafio e quais são as melhores utilizações? O que a igreja pode fazer? Bem, é preciso nós sabermos, como pastores e líderes, trazer uma conscientização e com a conscientização virão as responsabilidades. Pelo menos a igreja que eu dirijo, eu procuro conscientizar o povo do que é a ferramenta, do que ela pode proporcionar, tanto em relação às coisas positivas, como em relação às coisas negativas. Quando você traz essa consciência plena ao povo, o povo adquire a responsabilidade de utilizar de forma responsável. Eu não sou apenas cristão lá nas quatro paredes. Eu sou cristão dentro do meu quarto, mesmo minha mamãe lá fazendo os deveres de casa dela e eu estou aqui trancado no meu quarto, mas
eu sou cristão autêntico, eu sou cristão genuíno, eu vibro lá na igreja, eu canto louvores, eu faço parte de grupos, mas isso não significa que aqui eu vou ter uma outra conduta. Portanto, tanto pela internet quanto na igreja, a chamada de atenção para que a vida do crente é a vida em qualquer momento. Seja uma só. É ser humano integral essa Seja história, né? uma só. Onde quer que ele esteja. E o que você oferece nessa questão do ministério virtual? O que você oferece para esse público através da internet? Quais são os produtos? Ok. O MID, o Ministério Interdenominacional Internautas de Deus, é um ministério que trabalha na interatividade. Nós notamos que o que o homem mais precisa, a necessidade maior do homem, e especialmente do cristão, é de confiança, é de apego, de feeling, de ter a atenção. Então, hoje, nós trabalhamos efetivamente fazendo a interação de cristãos, de pregadores, de cantores. Nós temos uma vigília na internet que é interessantíssima, de 10 à meia-noite, todos os dias. E nessa vigília, naturalmente, eu posso colocar a pessoa de qualquer lugar do mundo e posso colocar não somente ela, mas outras pessoas. Recentemente, alguns meses atrás, nós colocamos um pastor da Califórnia, o tradutor de São Paulo, e eu estava aqui no Rio de Janeiro. Que bacana, o mundo fica... E os irmãos estavam no chat, dando feedback ali instantaneamente. Então, não é chegar e falar, é do demônio. É você dar alternativa para que as pessoas possam chegar para você e falar, verdadeiramente, pastor, o senhor está me dando uma alternativa. O senhor não está dizendo, tem lixo ali, não vá ali. Mas qual é a alternativa que eu tenho? Vai lá para uma coisa limpa, para uma coisa boa, e eu te dou um conteúdo bacana. É por aí mesmo. E aí, o que é a questão do streaming pela internet? O que é essa oferta? Eu já preciso dar uma paradinha de novo. Tá ótimo. Eu volto contigo. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.